Olá, 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 olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje sobre como ter uma rotina que funciona. E essa aula hoje é especial para você que tem dificuldade em criar e sustentar uma rotina que esteja adequada às suas necessidades, aos seus planos, a tudo aquilo que você vem buscando realizar na sua vida, mas que muitas vezes a gente encontra esses diversos empecilhos pelo meio do caminho que o TDAH dificulta esse engajamento com uma rotina que funcione, com uma rotina que você veja as coisas acontecendo, e por isso o tema da nossa live hoje é falar sobre rotina, porque eu sei que é uma dificuldade que muitas pessoas com TDAH têm, talvez você tenha, e se você não tem, com certeza, isso também vai te ajudar para você criar cada vez uma rotina melhor para você. Hoje nós vamos falar sobre essa temática que é uma temática bem, digamos assim, desafiadora para quem tem TDAH. Seja você uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH, seja você uma pessoa que desconfia do diagnóstico de TDAH, seja você uma pessoa que não tem TDAH, mas que tem dificuldade em estabelecer rotina, essa live, essa aula é para você, tá? Então, segue comigo, que primeiro você precisa entender que a rotina por si só, ela está ligada muito a uma conjuntura de sistemas do nosso cérebro que articulam informações, tá? Para poder verificar o nosso engajamento com as ações, com as atividades do dia a dia, e também aqueles que são os mesmos circuitos, os mesmos sistemas, que acabam nos passando a perna e fazendo com que a gente não cumpra a rotina. Você vai entender isso tanto de um aspecto neurobiológico, porque você sabe que é importante entender o que está acontecendo no seu cérebro para criar uma rotina e também para não seguir uma rotina, assim como você também vai perceber no âmbito comportamental quais são as atitudes e os comportamentos que acabam atrapalhando a consistência de uma rotina e quais são as ferramentas que você pode utilizar. Hoje, olha aqui, ó, ei, tá comigo aqui? Hoje tem ferramenta. Hoje tem ferramenta para realmente você aplicar e que vai fazer diferença. Então segue comigo na live, porque hoje você vai aprender a fazer uma rotina que funcione, tá? Quero começar falando que por que eu estou falando que essa é uma temática tão importante? Porque eu sou uma pessoa que descobriu o poder da rotina. O poder da rotina de você conseguir ter previsibilidade, consistência, de você ver as coisas realmente acontecendo na minha vida, porque eu fui vendo que para ter rotina precisa ter uma compreensão sobre processo, sobre o que significa ter etapas na sua vida. E eu era uma pessoa completamente sem rotina. Eu não tinha rotina porque para mim parecia um absurdo. Ah, uma vida sem rotina, ter uma vida toda cheia de novidades e coisas, e cada hora eu estou fazendo uma coisa. E aquilo, na verdade, era uma grande historinha mental para poder justificar o fato de que eu não conseguia implementar as coisas que eram importantes na minha vida. E aí as coisas iam ficando pelo meio do caminho, quando eu olhava, nada do que eu tinha planejado aconteceu, simplesmente porque eu não tinha colocado como prioridade, como parâmetros de sequência, de que eu precisava cumprir com aquilo. Então, é muito importante você entender o impacto que a sua rotina faz e que muitas vezes a gente tem a tendência de achar que não ter rotina é algo benéfico. Não, não é. Não é. Olha aqui para mim. Ter rotina é fator de proteção da sua saúde mental. Ter hábitos é um fator de proteção da sua saúde mental. Porque ficar com a cabeça perdida, sem saber o que você vai fazer, ou se você vai dar conta de fazer tudo aquilo que você precisa fazer, só te deixa ansioso, te deixa estressado, te deixa frustrado. Porque você não está vendo o andamento das coisas. Simplesmente porque as coisas não têm um lugar na sua vida, um momento na sua vida para que ela seja feita, para que ela seja cumprida, para que seja executada. Não dá para você querer ter uma barriga tanquinho, ou então um corpo sarado, ou então correr 10, 12 quilômetros, se isso não tem um momento na sua vida dedicado para cultivar esse hábito de praticar atividade física, de ter cuidado com a sua alimentação, de ter cuidado com o seu trabalho. Afinal de contas, não tem como você querer ter você correr 10, 12 quilômetros se você não está conseguindo também fazer aquilo que é importante para você no trabalho. Senão você vai o tempo inteiro ficar
pensando e negociando com a sua cabeça que você deveria estar dirigindo a sua atenção para algo do trabalho, sendo que, na verdade, aquele era o momento de você se engajar na sua atividade física, naquilo que é seu plano. Faz sentido? Faz sentido como é importante a gente entender sobre esse parâmetro de rotina como um lugar de consistência, de processo, de ver as coisas acontecendo? Se a gente não vê as coisas acontecendo, se não tem um momento para dedicar para fazer as coisas acontecer, as coisas simplesmente ficam perdidas, rodopiando na minha cabeça. Faz sentido? Faz sentido isso? Então, vamos lá, que hoje você vai entender, e eu vou começar agora aqui. Antes de explicar o que é uma rotina, o que é consistência, o que é um Goal-Directed Behavior, tá? Dentro da neurociência, a gente estuda um parâmetro sobre comportamentos direcionados para um objetivo. Então, para que eu me mobilize em alguma ação, para que eu me engaje em alguma ação, eu preciso ter um objetivo. E esse objetivo pode ser desde o mais simples orgânico, como, por exemplo, estou com sede, vou pegar água. Então, você tem um comportamento direcionado ao objetivo de pegar a água para satisfazer essa necessidade, que é a minha sede. Assim como você também tem comportamentos direcionados a objetivos relacionados a seus planos, a seus desejos, às coisas que são importantes. Talvez arrumar a casa, talvez lavar a roupa, talvez conseguir uma promoção no trabalho, talvez iniciar um novo projeto profissional, talvez conseguir executar os planos que você traçou profissionalmente, né? Então, para você entender do que é feita a rotina, você precisa primeiro entender que existe uma necessidade, que você tem uma necessidade, e essa necessidade precisa de um comportamento direcionado para essa necessidade. Vale a pena, então, avaliar o tamanho da necessidade. Vale a pena avaliar qual é a necessidade que, por exemplo, você tem relacionada ao cuidado do seu corpo, à saúde, à atividade física. Talvez você tenha desejo de fazer atividade física simplesmente porque você quer estar no shape, você quer estar em forma, você quer, né? Talvez você tenha uma necessidade com relação a isso porque você já está com um problema de saúde, suas taxas lá estão todas alteradas, você não tem mais energia, você não está dormindo bem, e aí você tem uma necessidade ampliada que vai fazer você se mobilizar mais em direção àquele objetivo. Show? Faz sentido? À medida que você entende a necessidade, mapeia a necessidade e estabelece quais são os comportamentos que te direcionam para aquele objetivo, então Goal-Directed Behavior, você entende o porquê você quer uma rotina. Você começa a entender o porquê. Por que você quer ter um engajamento com algo de um projeto, de um plano profissional? Por que você quer ter um engajamento com o exercício físico? Por que você quer ter um engajamento com uma rotina alimentar bem estabelecida, em que você cozinha, que você não fica vivendo de iFood? E olha que eu sou uma pessoa que eu preciso ter sempre esse foco, esse objetivo dirigido, porque senão eu cedo para o iFood o tempo inteiro. Porque eu preciso colocar isso como qual é o meu objetivo com isso. Quando você começa a entender isso, você começa a entender por que você quer uma rotina. E entender que a ação aplicada na rotina tem um aspecto voltado para o longo prazo, não é para o curto prazo. Porque a nossa tendência é achar que as coisas vão acontecer amanhã. E aí que você vai se engajar na academia porque daqui a uma semana, 2 semanas, você acha que você vai perder 3 quilos ou que você vai ganhar 3 quilos de massa. E você sabe que não é assim. Você sabe que vai exigir um esforço repetido para que você consiga alcançar aquilo. Você sabe que para você engajar num projeto profissional, você precisa fazer um esforço repetido, porque o resultado ele depende de uma maturação de uma série de circunstâncias, de processos, que não vai trazer o resultado amanhã. Só que a gente está ávido por coisas que vão ser resolvidas agora. E aí você cede às circunstâncias do momento, como, por exemplo, é muito difícil, estou sem vontade para ir na academia, vou ficar aqui assistindo Netflix. Por quê? É muito mais fácil você ceder à vontade que vai trazer uma recompensa, uma satisfação curta e imediata, do que você entender que vai exigir um processamento de ações ao longo do tempo, um processamento das circunstâncias para favorecer o resultado dessas ações que você teve ao longo do tempo para trazer o resultado. Então, rotina é o parâmetro que vai trazer os seus resultados, desde que você entenda o objetivo e você entenda o prazo. Tá entendendo? Quando você sai dessa dificuldade de ver a perspectiva e você começa a olhar ela como algo que é necessário de ser cumprida etapa por etapa,
você diminui a percepção de esforço. Eu já falei isso em algumas outras aulas. Se você é da comunidade sob controle, você tem as outras aulas todas disponíveis. Tem uma, inclusive, falando sobre motivação para a rotina. Hoje eu estou explicando como organizar uma rotina, mas tem uma aula específica sobre motivação para a rotina que está na comunidade sob controle. O que vai te manter engajado nisso? É você ter uma percepção de que a recompensa ela vai vir, mas ela não vai vir agora, ela não vai vir amanhã, ela não vai vir porque você tinha que fazer um relatório ou você tem que cumprir várias coisas do seu trabalho, mas você trocou isso por... Deixa eu dar uma olhada aqui em uns vídeos do YouTube, de uns temas, etc. E aí, o negócio se atravessou no meio do caminho e você se perdeu, deixou a distração e a dispersão. Você tem déficit de atenção, você tem um baixo controle inibitório como um sistema executivo do seu cérebro que está disfuncional. Então, você não tem freio, você cede a essa intenção de sustentação por algo que parece ser mais gratificante, mais prazeroso no curto prazo. Entende? O que eu gosto sempre de falar, e tem uma aula também aqui na comunidade sob controle sobre isso, que é a visão do plano de futuro, ou seja, o eu do presente e o eu do futuro, é mais ou menos o seguinte. Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, que é qual é o trabalho que o seu eu do presente está deixando para o seu eu do futuro resolver. Olha só essa sacada. Porque quando você não se engaja na atividade física, quando você não se engaja na sua alimentação, quando você não se engaja no seu projeto profissional, significa que o fato de você não estar executando agora vai deixar um trabalho para o seu eu do futuro resolver. Pode ser uma má condição de saúde, pode ser um gasto financeiro exacerbado com iFood e que daí depois você viu e falou, poxa, era muito mais barato se eu tivesse me comprometido em fazer alimentação em casa. Pode ser, poxa, não consegui a promoção, ou então meu projeto não deu certo, ou então eu desisti no meio do caminho porque eu não estava mantendo a consistência na minha atividade profissional. E isso pode, inclusive, também gerar um desgaste financeiro. Então, qual é o trabalho que você vai deixar para o seu eu do futuro resolver porque você não se engajou nas coisas que você precisa fazer agora? E eu entendo essa dificuldade. Eu entendo a dificuldade de você fazer essa mensuração de tempo, fazer essa mensuração do esforço, da paciência que você precisa ter, mas se você não tiver um entendimento de que são essas coisas, essa falta de visão, a falta da visão sobre essa perspectiva que está ocasionando os resultados que você tem na sua vida, é que você vai perceber a necessidade de se engajar numa rotina, num contexto, tá? Eu digo isso para a faculdade, para o seu estudo na faculdade, se você está tentando passar num concurso, se você está tentando criar um novo contexto de vida para você, com mais saúde, com mais bem-estar, com mais disposição. Não tem como ter mais disposição se você não se engajar no cuidado. E aí eu quero te falar quais são os vilões da rotina. Agora você vai entender o que atrapalha a sua rotina. Quais são os vilões da sua rotina? Olha só, um dos principais vilões é você entender a vontade, a necessidade, o desejo. Quanto mais forte é a vontade, a necessidade, o desejo, mais fácil é você se engajar. Se você não reconhece o tamanho da necessidade, você não se engaja. Se você não reconhece o tamanho da sua sede, você não vai buscar água. Mas se você percebe, nossa, eu tô com a boca seca, tô com sede, você vai ter um engajamento maior com isso. Nas coisas da rotina, pelo fato delas se repetirem, você precisa lembrar por que você está fazendo isso. Qual é a razão? É você ter ali como um gatilho mental por que eu estou fazendo essa atividade? Por que eu coloquei na minha vida que às 6 horas da manhã, e eu vou às 6 horas da manhã para academia, eu acordo às 5 e vou às 6 para academia. Por que eu vou às 6 horas da manhã? Porque tem vezes, sim, que eu acordo e eu levanto e a minha cabeça começa a negociar, falar, hoje não, ontem foi tão pesado, a gente ficou até tarde fazendo coisa, hoje tem mais não sei o que, tem que chegar lá, e a cabeça começa a negociar. E eu preciso ter a razão muito forte, porque esse gatilho da razão, da vontade, da necessidade e a mensuração do tamanho dessa necessidade vai fazer com que eu me engaje. Então, por exemplo, pega um papel, uma caneta, pega o bloco de notas e escreve por que você se engaja em cada uma das coisas da sua rotina. Tem coisas que, inclusive, não tem não ter porquê. É porque simplesmente precisa. Mas qual é o tamanho? Qual é o tamanho dessa necessidade? O tamanho da necessidade de você cuidar da sua casa? O tamanho da necessidade de você cumprir com as tarefas domésticas ou com você cumprir as tarefas e as atividades e as pendências familiares? Coloca o tamanho da necessidade com relação a isso para você verificar o tamanho do engajamento. Coisas que têm baixo engajamento, que você não reconhece a necessidade, são facilmente trocadas por distrações. E agora vem mais esse item, que são as distrações. Você que tem TDAH, se você que está aqui me acompanhando tem TDAH ou desconfia que tem TDAH, você está altamente suscetível a ceder às distrações.
a fazer trocas. Você vai trocar coisas. Simplesmente vai acontecer, vai acontecer. E você precisa estar atento às distrações. Você não pode achar que, tá, mas eu tenho TDAH. Tudo bem, eu também tenho. Mas se eu não souber a valoração de importância das ações que eu preciso realmente me engajar, eu vou ceder o tempo inteiro para o Instagram, eu vou ceder o tempo inteiro para Netflix, para YouTube, para uma leitura de algo qualquer totalmente fora do contexto do que eu precisava me engajar. Entende? Se você não sabe perceber as suas distrações, os elementos que te distraem, que às vezes pode ser você estuda para concurso e seus amigos ficam te chamando no meio da semana para poder dar uma volta, se encontrar e etc. Se você não sabe a relevância daquilo, não sabe mensurar, não sabe colocar ali o porquê que você está fazendo aquilo, você vai ceder às distrações. Então não precisa ser só celular, pode ser coisas assim funcionais da sua vida, do seu âmbito social, que pode estar ali roubando energia. Aí pode ser a sua mãe te interrompendo o tempo inteiro, ou então, né, seus filhos ali te interrompendo o tempo inteiro, mas você cede aquilo porque você não consegue botar o direcionamento. Ontem mesmo eu estava aqui, eu fiz até um story sobre isso, porque vocês ficam me mandando muitas vezes perguntas e comentários no direct, e eu acho sensacional, eu adoro ficar conversando. Só que toda vez que eu abro o celular e vejo uma notificação, minha tendência é querer responder ali na hora. Aí eu peguei o celular e vi uma mensagem e tinha um assunto ali, e eu falei, nossa, que legal. Aí eu parei, olhei e falei, não é o momento disso. Plum, soltei o celular, voltei pro computador para fazer aquilo que eu precisava fazer. Entende esse aspecto? Entende como as distrações, muitas vezes elas são algo automatizado, se você não tiver na cabeça como organizar suas distrações, eles vão te roubar? As distrações vão roubar sua energia para aquilo que você precisa fazer? Se você não perceber, você vai ter um desgaste de energia maior do que aquilo que você estava prevendo para fazer o que você precisava fazer. Vou te dar um exemplo. Falei lá nos stories, vou falar daqui a pouco, sobre a regra dos 20 minutos. É uma estratégia muito boa, que é, tipo assim, se bateu 20 minutos numa atividade que não tem nenhum tipo de resultado objetivo para aquilo que você precisa fazer, solta. Preciso ir para academia, e aí eu sento no sofá e começo a mexer no celular, e aquilo tá passando de 20 minutos que eu tô no celular, respondendo WhatsApp, vendo mensagem, não sei o quê, abro o Instagram, aí eu vou pulando, aí eu entro no Mercado Livre, ou então entro na Amazon para pesquisar um negócio. Não tem relação com a academia? Solta. Solta o celular e vai fazer o que você precisa fazer. Porque aquilo ali vai drenar a sua energia. Aí quando termina, passa de 20 minutos, você fala, amanhã eu vou. Porque a sua mente, ela precisa ela precisa se preparar para se engajar naquilo que você precisa fazer. Então, você tem que dar espaço para esse engajamento, para esse movimento inicial. E se você cede às distrações, você simplesmente viu a coisa passar e não se atentou para aquilo que era importante. E isso tem a ver também com vilões da rotina, sobre maus hábitos de vida. Sobre você não entender que o sono ele interfere diretamente no seu nível de disposição de energia. Mas eu durmo pouco e eu fico bem. Só que você está deixando um resíduo, e vai ter uma aula de sono lá na comunidade sob controle, só sobre sono, e a importância do sono para pessoas com TDAH, porque quando você não dorme, você está sobrecarregando, você não está deixando o seu cérebro restaurar, e o controle inibitório, que é o freio das suas atitudes impulsivas ou então dessas negociações mentais, ele para de funcionar. Ele já é deficitário. E aí, se você não dorme, se você não dedica um momento para o sono, você acaba cedendo com muito mais facilidade porque você está cansado, porque você não descansou direito, porque você não recuperou. E não só a recuperação física, mas seu cérebro precisa de se recuperar também. Então, maus hábitos, não fazer atividade física estimula uma série de neurotransmissores que são excelentes para quem tem TDAH. Tá, fala só que é aquela coisa de 3 vezes. Não, para quem tem TDAH é fundamental, é inegociável. Então lembra dessa palavra, olha aqui, ó. Lembra dessa palavra, que ela vem nos acompanhar até o final. É inegociável. Inegociável. Ó, pá, inegociável. Tá entendendo? Existem coisas que são inegociáveis para quem tem TDAH. E você precisa me acompanhar para entender por que são inegociáveis, questões inegociáveis. A falta de previsibilidade, de entendimento dos processos também mata a sua rotina, porque você acha que fazer academia é algo que vai dar resultado ali na frente. Então, esse desejo por resultado rápido é uma coisa que mata a sua consistência, que é um vilão da sua rotina. E aí, gente, talvez eu não sei se aparece isso para vocês aí, mas, por exemplo, o Instagram, às vezes ele pega e me mostra umas coisas assim, como você faturar 1 milhão em 7 dias, como você
fazer o seu primeiro milhão nos próximos 6 meses. Sabe essas coisas absurdas? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por essas mensagens de rapidez, de agilidade, e a vida não é assim. Você sabe que a vida não é assim. Que precisa de efeitos consistentes ao longo do tempo para que as coisas tenham resultado. E aí não dá para querer coisas rápidas. Não dá para você olhar para o influencer ali, não dá para você olhar para a pessoa que está ali há 10 anos fazendo a mesma coisa e achar que você vai obter o mesmo tipo de resultado. Não dá para você querer começar a correr hoje e segue um monte de perfil de gente que já está fazendo meia maratona, que está fazendo maratona, que faz triatlon, e achar que mês que vem você está correndo na mesma velocidade que elas. Ou que você está correndo a mesma distância que elas. Não tá, não vai. Mas, se você pretende fazer isso, precisa ter um foco, precisa ter uma direção. Eu nunca fiz uma maratona, por exemplo. Eu já fiz uma meia maratona e eu fiz uma meia maratona no deserto. Coisa de louco, né? Pessoa com TDAH, ela teve uma ideia. E aí, eu nunca consegui me engajar num treino de uma maratona, porque é um treino puxado, com consistência. Várias vezes eu tentei e fui largando. Até que um dia eu coloquei assim, cara, eu tenho um parâmetro que é fundamental, que é, eu quero fazer uma maratona aos 40 anos. Eu quero. Isso vai ser um símbolo de vida, assim, do aspecto da minha vida, que para mim é muito importante. Então, eu não estou fazendo treino de corrida para correr mais rápido ou para chegar na maratona do ano que vem. Não, eu tenho 2 anos ainda. Então, eu tenho esse plano de correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, para daqui a 2 anos. Não é para o ano que vem. 2 anos. Porque eu sei que se eu quiser me engajar para fazer uma maratona no ano que vem, eu vou precisar largar muita coisa da minha vida e ficar focado só em correr. Daí até daria. Mas eu tenho vários outros planos. Eu tenho planos com relação ao meu trabalho, eu tenho planos com relação à minha família, eu tenho planos com relação a tantas coisas na vida, que se eu não souber que eu vou precisar de passos e etapas, eu estou matando a minha rotina. O que é que você precisa fazer? Você precisa aprender a mapear quais são os aspectos importantes que fazem parte da sua vida. Márcio, mas como assim? Que coisa... Ah, tá, vou mapear o quê? Então, o que tem de importante na sua vida hoje? Quais são os principais pontos? Porque essas ideias, elas estão todas soltas na sua cabeça. Estava atendendo um paciente e a gente estava começando a implementar a ferramenta que eu chamo de planta baixa da vida. Planta baixa é igual, sabe planta baixa? Aquele modelo que os arquitetos utilizam para poder mostrar quando vai fazer um projeto de uma casa, de um imóvel, né? Ah, aqui é o banheiro, aqui é o quarto, aqui é o lavabo, aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, aqui é a varanda. Aí fica aquele desenho assim, aquela planta baixa. A sua vida é como se fosse um galpão. Então, tá tudo solto. Todas as suas ideias, todas as suas necessidades estão soltas dentro desse galpão e você não sabe por onde você começa a organizar as coisas, porque não tem cômodos, não tem compartimentos organizados para você saber, aqui eu preciso fazer isso, aqui eu preciso fazer isso, nesse momento eu preciso fazer isso. E a sua vida não tem uma rotina porque você não tem momentos específicos para fazer as coisas que estão soltas na sua cabeça. Ah, eu queria estudar inglês. Tá, tem algum momento que você especificou, lembra, vontade, desejo, isso fosse necessidade, tem um momento para isso? Ah, eu preciso preparar para a prova do mestrado. Você tem um momento para isso? Você tem um momento, você dedicou um momento na sua semana, por isso que não é planner, não é só planner, é o entendimento sobre por que aquela coisa está ali. Vou mostrar daqui a pouco um planner errado que todo mundo deve fazer do modelo que eu vou mostrar. Vou mostrar aqui por que você está fazendo o planner errado e como é que se precisa construir. Se você não tem momentos específicos para cada uma das coisas, você cede o tempo inteiro para as negociações mentais. O que é ceder as negociações mentais? Você está ali, hora de estudar para o inglês. Então, agora é o momento que eu vou abrir aqui meu curso online de inglês, é o momento que eu designei para poder estudar inglês. Aí surge uma demanda de trabalho. Aí você fica com aquela coisa angustiada na cabeça, assim, será que eu faço? Será que eu já resolvo? Será que eu não sei o quê? E aí você, só de pensar, já gastou energia que era para ter sido direcionada para a aula de inglês. Entende? E aí, se você não tem compromisso com os blocos de execução, de colocar as coisas, cada uma no seu lugar, você cede a vez. Porque você é um ótimo negociador mental. Seu cérebro, ele negocia como ninguém. Ele devia ser comerciante. Falei isso na aula passada. Ele devia ser comerciante, porque ele sabe negociar. E ele sabe jogar baixo com você, porque ele sabe o que é que você precisa naquele momento para ter essa percepção de que, tá, e depois eu faço então, depois eu estudo para o inglês. Ou então, tá, depois eu ponho a roupa para lavar. Tá, depois eu levo o lixo lá para fora. Você sabe negociar.
Só que, se você tem isso estabelecido dentro da sua rotina, um momento claro para cada uma dessas coisas, você consegue limpar essas distrações, essas necessidades aleatórias, essa negociação. Você começa a limpar essa negociação mental que rouba sua energia. Não é só que ela te dirige para um outro contexto, para uma outra atitude, para uma outra atividade. Ela rouba sua energia. Às vezes você nem vai fazer aquilo que passou pela sua cabeça, que a negociação estava tentando fazer, mas você já perdeu a energia para aquilo que você precisava executar. Então você precisa saber não ceder à sua negociação mental. E como você faz isso? Agora é aquele momento chave que você vai prestar atenção em mim, e aí você vai prestar agora atenção no que eu vou falar, que ela é muito sério, que é, olha aqui, tá aqui comigo? Não confie na sua mente. Confie no seu método. Não confie na sua mente, confie no seu método. Tem uma aula na comunidade só sobre isso. O que eu quero dizer com não confie na sua mente, confie no seu método? Eu falo isso para mim mesmo. Eu não confio na minha mente, porque a minha mente é uma ótima negociadora. Eu confio no método que eu estabeleci para que as coisas aconteçam na minha vida. E aí você precisa ter esse entendimento de que você não pode confiar nessas negociações. Você precisa confiar no método que está estabelecido, no método que está orientado para aquilo que você precisa fazer. Tá? E eu quero dar um parâmetro, assim, falar uma coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes acham que tomar o medicamento é uma coisa que vai resolver a sua vida. Ah, eu vou tomar Ritalina, vou tomar Venvanse, vou tomar Concerta, vou tomar agora, tem uns novos medicamentos, vou tomar medicamento e show. Descobri que eu tenho TDAH, o médico me passou medicamento, mas o medicamento não resolve a sua direção. Ele te ajuda a manter concentração, a manter uma orientação, a manter ali uma execução mais focada, mas ele não te ajuda na direção. Então, você não pode confiar no medicamento para que ele vai resolver todas as coisas da sua vida. Ele vai te ajudar. Você está colocando o combustível que o seu cérebro precisa, mas o seu cérebro é um carro sem volante. E aí, saber criar um método é saber ter o volante do seu cérebro e guiar ele, direcionar para aquilo que é importante para você. Tá entendendo? Então não confie na sua mente, confie no seu método. O que eu vou te ensinar agora é como criar um método. Então vamos lá. Momento da ferramenta. Bora, galera. Agora é o momento das estratégias, momento das ferramentas. Primeiro, você precisa entender sobre plano de prioridades. Pô, Márcio, sério? Sério, sério. Você não sabe distinguir prioridade. Quando eu fui dando o exemplo que você vai trocando as coisas de posição, porque você, eu tenho que fazer o inglês, tinha que estudar para o inglês, mas eu acabo abrindo ali, resolvendo alguma coisa de trabalho. Se você não tiver um plano de prioridade, se você não entender a prioridade daquilo, a razão, o motivo, a relevância daquilo, você cede. Então você precisa ter um plano de prioridade, você precisa isolar as prioridades. Quando eu falo da planta baixa da vida, é para você isolar as prioridades. Vai ter um momento que é dedicado para trabalho, vai ter um momento que é dedicado para sua casa, vai ter um momento que é dedicado para coisas familiares, vai ter um momento que é dedicado para as coisas pessoais. E aí, dentro desse escopo, as prioridades não podem se misturar. Elas precisam estar separadas. Se você tiver bem claro que isso aqui é uma prioridade por causa disso, é uma prioridade fazer atividade física porque é uma questão de saúde, porque o que acontece? Se eu não tiver saúde, eu não consigo ter energia e disposição para cuidar dos meus filhos, para poder dar atenção para as coisas que são importantes para mim, por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa de tudo que eu pretendo realizar. Sem saúde, nada funciona. Então, olha como é uma prioridade. Se eu não estabeleço essa prioridade como algo que é fundamental e alocar ela num espaço que não pode ter margem para negociação, eu me direciono para lá. Goal-directed behavior. Expliquei no começo da aula. Entende? Então, estabelecer prioridade. Como é que eu faço isso, Márcio? Faz um ranking de 1 a 5 estrelas. Qual é o tamanho da prioridade e o tamanho do impacto que não que pode acontecer se você não se engajar nessa prioridade? Qual é o impacto que pode ter se eu não me engajar no exercício físico? Minha saúde fica comprometida. Qual é o impacto que pode ter se eu não me engajar nos meus estudos? Talvez você tenha problemas para poder evoluir na faculdade. Talvez você tenha problemas no seu trabalho, porque você não consegue fazer uma mensuração clara. Seu cérebro é um monte de informação solta. Se você não anota, se você não escreve, aquilo não se torna concreto para você conseguir fazer uma avaliação. Imagina que seu cérebro é um monte de fio desencapado lá dentro, de pensamentos, e eles estão o tempo inteiro dando curto, 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 curto.
tá dando curto-circuito. E eles ficam, você começa a pensar, eu precisava estar estudando para inglês, porque daí talvez eu conseguisse passar na prova do mestrado, mas como é que eu vou passar na prova do mestrado? Porque eu preciso também me dedicar aqui para o trabalho, então na hora que aparece uma coisa de trabalho, eu preciso soltar o trabalho para poder fazer um negócio de inglês, mas se eu estudasse inglês e passasse no mestrado, talvez eu conseguiria uma melhor oportunidade de trabalho, talvez eu conseguisse dar aula numa faculdade, entendeu? Um monte de fio desencapado dando curto. Só que você não pode deixar esses fios dando curto, você precisa separar eles. Esses aqui são os fios de estudo, esses aqui são os fios vida doméstica, vida familiar, trabalho. Você separa os fios, isola eles, mensura a prioridade, estabelece de 1 a 5, qual o nível de prioridade que você precisa de engajamento, de energia, de esforço dedicado, ok? Aí, quando você faz essa definição de um plano de prioridade, você começa a fazer a distinção dos elementos e direcionar foco. Quando você direciona foco, você vai ter a mensuração do esforço. E aí vem aqui uma outra estratégia. O que é mensurar o esforço? Seu cérebro, ele não gosta de se engajar em coisas que ele não vê resultado. Ele vai olhar e vai falar, nossa, muito esforço ir para academia. Muito esforço tirar o lixo. Entende? Pode ser fácil, mas não necessariamente é simples. E eu vou te explicar que o seu cérebro, na hora que ele analisa, que ele precisa levantar do sofá, ele precisa ir lá, ele precisa recolher todos os lixos, daí ele tem que separar, porque faz a coleta seletiva, daí tem que dar nó, daí tem que pegar, descer o elevador do prédio, lá embaixo, jogar lá no lixo, pegar, voltar, subir o elevador do prédio para poder voltar a fazer o que você estava fazendo, aí vai falar, depois eu faço. Entendeu? Essa é a mensuração de esforço que o seu cérebro faz. E normalmente ele faz errada, porque o seu sistema de recompensa, que é quem faz a mensuração do esforço, ele está desajustado. Então ele vai sempre buscar aquilo que quando a coisa não flui, eu preciso de um método. Se eu não estou indo lá lavar roupa, se eu não estou indo lá estudar inglês, se eu não estou indo lá me dedicar para a atividade física, eu preciso de um método que me direcione, que me garanta ir fazer o que eu preciso fazer. E aí, vamos lá. Momento especial para você entender. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Presta atenção. Agora, momento chave para você entender como é que eu explico a construção de uma rotina e como ela funciona. E essa construção de uma rotina é focada em pessoas que têm TDAH, porque você tem dificuldade em organizar a rotina por uma série de questões funcionais do seu cérebro. Então, eu vou te ensinar como que funciona a construção de uma rotina para pessoas com TDAH. Então, eu falei que a gente começa sempre criando essa planta baixa da vida. Quais são os compartimentos de vida que eu tenho? Quais são os elementos que compõem a minha vida? Talvez seja atividades da minha rotina pessoal. O que é a rotina pessoal? Eu preciso cuidar do meu cachorro, eu preciso ir para academia, eu preciso estudar inglês. Aí tem coisas que são do âmbito doméstico, que é diferente do pessoal. O que é do âmbito doméstico? Você precisa limpar a casa, você precisa ir no supermercado, você precisa lavar roupa. São coisas do âmbito doméstico. Existem coisas que são do âmbito familiar. Eu preciso levar as crianças na escola, eu preciso fazer constantemente ali visita lá no não sei o que da escolinha deles, preciso participar de reunião, preciso... Você vai descrevendo. No trabalho, preciso toda semana responder os e-mails que eu recebo, preciso ter um momento dedicado só para planejamento das atividades, preciso fazer isso, preciso passar as informações para o sistema. Você tem uma rotina, você tem tarefas que são repetidas, e essas tarefas, não só as que já existem, mas aquelas que você deseja implementar, precisam estar dentro do seu escopo de rotina. Então, olha só, essa aqui é uma rotina base. Normalmente, gente, isso não é um planner, tá? Isso aqui é uma estrutura de rotina base, a ferramenta da rotina base. Parece um planner, mas você vai entender o que eu quero dizer. Esse é o modelo errado que as pessoas têm de fazer a sua rotina. Porque elas vão lá e colocam assim, de 8 às 18 eu tô no trabalho. Aí, à noite eu vou resolver pendências da minha vida. Aí, no final de semana eu vou cuidar da casa e vou fazer coisa da família. Não, não é isso. Isso são macro áreas. Isso são tópicos, são cômodos, são compartimentos da sua vida. E aí você precisa, a partir desses compartimentos, direcionar um momento de execução para cada uma dessas coisas. Que é o quê? Olha só a diferença. Percebe ali, ó? Sábado, organização doméstica e família. Tá entendendo? Aí o que isso se torna? Aí eu venho aqui e coloco, no sábado, feira e supermercado. E aí, organização doméstica, talvez aqui no sábado é só lavar roupa e passar uma vassoura na casa.
Porque a outra coisa que talvez tenha a ver com a vida doméstica, que é preparar a comida da semana, é no domingo. Então não é só botar assim, organização doméstica, coisa de casa. Não, você precisa direcionar o seu cérebro. Lembra que ele está sem direção? Você precisa dar direção para ele. Sem direção, ele não sabe o que ele precisa fazer. Aí ele vai ficar caçando coisas. O que a gente precisa fazer mesmo? Aí esses dias um cliente estava aqui e ele falou assim, cara, mas eu nunca tinha pensado que eu precisava ter horário para ir no supermercado. Eu falei, mas é claro que você precisa, porque você vai quando? Quando falta coisa na sua casa, aí você tem que sair correndo e trocar as atividades de lugar porque não tem mais nada na sua casa, porque você está sem comida, você está sem papel higiênico, você está sem produto de limpeza. Aí você desdobra, muda a sua agenda, muda a sua rotina para poder ir lá. Não, se eu já tenho isso toda direcionada e organizada, eu sei antecipar, meu cérebro consegue antecipar o nível de esforço e engajamento que ele vai ter. Na hora que o meu sistema de recompensa, lá, o sistema do córtex pré-frontal aqui está fazendo uma mensuração do esforço, ele fala, tá, eu preciso ir no supermercado. Lá na segunda-feira ele já sabe que no sábado ele precisa ir no supermercado. E aí eu já começo a diluir esse nível de tensão que o esforço vai gerar. Eu estou diluindo o esforço e estou implicando uma atitude mais diretiva. Aí, por exemplo, eu preciso estudar. Então, digamos ali, ó, se você olhar, esse aqui é um exemplinho meu, mas já até mudou essa minha rotina base. Digamos, quarta-feira à noite é dia de estudar neurociência, tá? Aí tá ali. Aliás, vou pegar aqui na terça-feira. Terça-feira à noite é dia de fazer meus estudos de artigos e etc. sobre TDAH. Aí, eu preciso... Aí, digamos que alguém queira marcar uma reunião comigo, quer bater um papo, fazer um projeto novo, alguma coisa, etc. Só que, qual é o momento que eu tenho para reuniões? Se alguém pedir reunião à noite, só na terça-feira. Só na terça-feira. Entende? Porque tá ali, ó. Eu não vou caçar um lugar para poder desorganizar e fazer negociações se eu tenho um período específico. Aí, se alguém quiser fazer reunião de dia, olha ali, ó, quarta-feira de manhã. Previsibilidade, eu preciso ter um momento alocado, porque senão eu nunca vou estudar para TDAH, que é o meu momento de estudo na terça-feira à noite, porque senão todo tempo vai aparecer alguma coisa que eu preciso fazer e eu não faço aquilo, daí eu não estudo para o inglês, daí eu não estudo, aí eu não me dedico para poder cuidar da minha casa. Então eu estou o tempo inteiro negociando os momentos da minha vida e porque eu não tenho uma direção. Então você precisa estabelecer a direção. Segunda-feira à noite é dia de mentoria, não dá para botar nada ali. Se você olhar de manhã e de tarde, normalmente eu tô ali, são coisas relacionadas ao trabalho, mas cada uma delas está alocada, não é só trabalho. Então, produção de conteúdo na segunda-feira à tarde, a gestão do conteúdo é quarta-feira de manhã, e eu ainda tenho atendimentos à tarde. Aí, na sexta-feira, é o planejamento das lives e da mentoria que eu faço. Então, na sexta-feira é o momento que eu vou parar, porque senão eu não vou fazer o planejamento. Eu não vou estruturar os tópicos, eu não vou criar os slides, ou então eu vou deixar para em cima da hora, eu ter que fazer tudo correndo, e aí vira aquele desespero. Não é assim que você vive? Fala pra mim. Porque você não dedicou um momento alocado para cada uma das execuções. Eu preciso responder e-mails. Coloca lá. Já, segunda-feira de manhã? Sexta-feira, à tarde? Planejamento, tem que ter um momento de planejamento. O meu tá lá, segunda-feira de manhã é o momento que eu olho como é que vai acontecer minha semana. O que eu vou botar em cada um desses tópicos? Por exemplo, se eu tenho que fazer produção de conteúdo na segunda-feira à tarde, na segunda-feira de manhã eu vou olhar quais são os conteúdos que eu preciso. Eu preciso produzir 3 vídeos, eu preciso produzir aqui mais umas coisas, preciso produzir umas ferramentas que eu vou postar lá no Instagram do TDAH para adultos, e aí eu tenho direção, eu preciso de direção, entende? Eu preciso dar direção para o meu cérebro, porque se ele for escolher por vontade própria, ele vai me enganar. Ele vai negociar. Por quê? Eu não confio na minha mente. Eu confio no meu método. E é isso que você precisa fazer quando você estabelece a rotina base. Entendeu a rotina base? Vem o mapa dos empecilhos. O que é o mapa dos empecilhos? É você já antecipar o que vai atrapalhar de você cumprir a rotina. Então você já faz um mapeamento. Eu preciso estudar 2 vezes no inglês. Aí o que acontece? O professor passa muitas atividades para a semana, e aí qual é o prejuízo que acaba acontecendo? Não estou evoluindo nos estudos. E daí o que eu faço? Eu desisto, eu largo, eu deixo para depois. Por quê? Eu não mapeei que o fato do meu professor passar muita atividade está atrapalhando o meu engajamento. Então eu faço um mapeamento dos empecilhos que me impedem de cumprir a minha rotina. Meu chefe me passa muita coisa de última hora. Qual é o prejuízo? Eu não consigo me planejar minha semana de trabalho. Ok, você mapeou, e agora? O que a gente pode fazer? Vamos estabelecer um fluxo
pro seu chefe, tipo, joia, chefe, toda vez que você vai me passar uma tarefa, eu vou botar aqui, a gente vai fazendo o follow-up, eu vou acompanhando, vou te passando. Então, vamos definir quais são as prioridades? Me ajuda a definir aqui. Você me passou 5 tarefas, quais são as 3 prioritárias para eu me engajar mais agora e depois, entende? Se eu faço o mapeamento do que se eu antecipo, seu cérebro precisa de direção. Se eu antecipo a probabilidade das coisas que vão impedir o engajamento na minha rotina, eu consigo driblar aquilo que está atrapalhando. Se eu não consigo ir para a academia de manhã, porque todo dia de manhã eu acordo e eu fico olhando ali o meu cachorro, eu preciso descer com o meu cachorro, e aí não sei o que, e ainda tem as crianças que acordam naquele horário. Muda o horário. Mas se você não olhar para aquilo e não criar o mapa dos empecilhos, você nem vai mudar o horário. Você vai falar só que, não tá dando. Não! Entende? Não! Então, cria um mapa dos empecilhos daquilo que está atrapalhando a sua rotina. Olha ali, por exemplo, academia 3 vezes na semana. Tenho que ficar com a minha sobrinha todas as manhãs. Não tenho disposição para ir à academia à noite. Por quê? Eu tô lá, eu já gastei tanta energia cuidando das minhas sobrinhas. E daí, depois, à tarde, eu tive que trabalhar, que chega à noite, eu tô sem energia. Então, o que eu posso fazer? Acorda mais cedo, vai antes na academia, e depois você vai para casa da sua irmã, do seu irmão, sei lá, para cuidar dos seus sobrinhos. Entende? Se você não mapear, você não vai saber o que você precisa fazer. Mapeou os empecilhos, vamos para a próxima etapa. Facilite o processo. Olha só, eu preciso fazer atividade física de manhã. Aí eu acordo e a minha cabeça já começa a negociar. Será que eu vou? Será que eu não vou? A minha, pelo menos, é assim, porque 6 horas da manhã, né? Eu acordo às 5, 6... Aí eu acordo às 5, daí eu levanto assim, a cabeça rodando. Esse momento da cabeça rodando é o tempo que o seu cérebro começa a negociar, entende? Então, assim, eu preciso criar algo que não dê margem para o meu cérebro pensar, para ele articular qualquer coisa. O que eu faço? Eu coloco o tênis já do lado da cama e a roupa no puff ali que eu tenho do lado da cama. Na hora que eu levanto, roupa. Então, facilite o processo, coloca a coisa fácil, disponível para ajudar. Eu tenho dificuldade de organizar a casa. Ou então, eu saí, eu preciso limpar a casa quando eu voltar. Cara, coloca a vassoura do lado da porta. Na hora que você entra, você já pega a vassoura e já sai limpando. Olha só que loucura que eu faço. Eu já contei isso várias vezes. Que é o seguinte, eu preciso lavar roupa. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e coloco a roupa para lavar. E eu sei que eu vou esquecer. Ou eu sei que eu vou deixar para depois. Depois eu penduro, vai passar 2 dias, a roupa tava lá sem ter sido pendurada. Eu pego aquele pote de Vanish rosa, grandão, rosa, rosa choque, e coloco na mesa, no meio da mesa da sala. Porque na hora que eu bati o olho naquilo, é para facilitar o processo de ir lá. Então, eu olho o Vanish e eu solto tudo que eu tô fazendo e eu vou pendurar a roupa que estava na máquina, entende? Facilite o processo. Eu preciso fazer um trabalho da faculdade. Então já deixa os artigos abertos no seu computador. Na hora que você abrir, já vai estar ali. Plum, se engaja. Aí você não abre o WhatsApp, você não abre o Mercado Livre ou a Amazon. Tá ali, ó, plum, abriu na sua frente, plum, se engaja. Entendeu? Facilite o processo para executar aquilo que está difícil. Lembra que eu falei? Se a coisa não está fluindo, você precisa ter um método. Esse é um dos métodos. Para aquilo que não está fluindo, você precisa facilitar o processo de engajamento com aquela ação, com aquela atividade. E, por fim, esse aqui acho que é a... Olha só, conecta comigo. Princípios e diretrizes e decisões pré-tomadas. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Lembra que eu falei? Inegociável. Inegociável. Fica com essa palavra na sua mente. Existem coisas que são inegociáveis. Se você colocar isso para o seu cérebro entender, ele vai negociar e você vai falar inegociável. Pum. E você direciona para a ação. Já facilitou o processo, já tem estruturado a rotina base, aí ele veio negociar, é inegociável. Pum. Então, princípios e diretrizes é fazer aquilo, é definir aquilo que é inegociável. Então, olha lá, princípios inegociáveis. É o quê? Academia 3 vezes na semana. É ir na academia segunda, quarta e sexta. É lavar a roupa no final de semana. É inegociável. São princípios inegociáveis. Você não pode ceder a esses princípios. Eu preciso ir na feira ou no supermercado no sábado de manhã. É inegociável. Pá! Eu estabeleço, eu delimito, eu coloco ali. E, Márcio, e se eu ceder? Você tem, então, as decisões pré-tomadas. Decisões pré-tomadas são as decisões que a gente já deixa engatilhado para, caso você venha a questionar se você faz ou se você não faz, você já tem uma decisão pré-tomada sobre aquilo. Entende? Vou dar um exemplo.
não era uma decisão pré-tomada, mas só para dar um exemplo. Quando eu falei que às vezes as pessoas me mandam mensagem no direct e eu quero responder, mas não é o momento certo, então eu pego o celular, nossa, uma mensagem, decisão pré-tomada. Não é a hora de responder a mensagem. Pum, solta o celular. Inegociável. Decisões pré-tomadas inegociáveis. Entendeu? Quando você começa a criar esse sistema de regras para as coisas que você sabe, porque você é previsível, para as coisas que você sabe que você vai burlar, você facilita o engajamento com aquilo que é o que você quer fazer, com aquilo que você precisa fazer. Tá fazendo sentido? Então estabeleça quais são os seus princípios e diretrizes. Isso aqui é uma coisa inegociável. Isso aqui é uma coisa que eu preciso fazer. Isso aqui não tem como. Mas caso isso aconteça, como é que eu resolvo essa situação? Então, por exemplo, eu tenho um princípio básico que é eu não tenho cartão de crédito para pagamento parcelado. Então, eu não tenho, porque eu tenho TDAH. Falei isso na semana passada, na aula da semana passada, que pessoas com TDAH têm muita dificuldade com gestão financeira. Eu sou uma dessas. Achava que eu era um incompetente, que eu era burro, que eu nunca ia conseguir ter dinheiro, mas depois eu entendi que era, putz, é o TDAH, brother. E aí tudo fez diferença. O que eu fiz? Não confio na minha mente, confio no meu método. Estabeleci princípios inegociáveis, que é, eu não faço compra parcelada. Eu não faço compra parcelada, porque eu vou me perder nas prestações. Aí eu começo a comprar um sofá em 10 vezes, daí depois 3, 4 meses depois eu compro uma mesa de jantar em mais 7, 8 vezes, e aí as parcelas começam a se embolar, eu perco, aí eu acho que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, porque na verdade eu tenho que pagar a parcela, que agora são 2, não é uma, e aí tudo aquilo vira uma confusão. Então eu tenho um princípio negociável que é, eu não faço compra parcelada. Qual é a decisão pré-tomada com relação a finanças? Para eu poder fazer uma compra, eu preciso primeiro avaliar por 48 horas. Então, Márcio, tem uma imersão aqui super maneira para você participar, vai custar 12 mil reais. Cara, impulsividade do TDAH, os movimentos impulsivos, aí o cara começa a botar aquele monte de gatilho mental, compra agora, faça agora, não sei o que, eu vou te dar 5 descontos, não sei o que, vai ter bônus, vai ter não sei o que, lá. Aí o cara começa a te colocar num contexto que você fica perdido, que você não consegue tomar uma decisão clara porque você tá tomado pela situação, aí o que eu fazia? Beleza, vamos fazer. Aí em alguma dessas eu percebi que eu fazia algumas cagadas, e aí eu fiz o quê? Quando alguém me faz uma oferta desse jeito, eu tenho uma decisão pré-tomada que é, não vou fazer a compra na hora, eu preciso de 48 horas para avaliar. Mas é só nesse momento, não tem problema. 48 horas é inegociável. Entendeu? Entendeu como você consegue prever os seus comportamentos, as suas tendências? E ainda tem uma coisa que eu chamo de sistema de segurança, que é tipo assim, eu preciso fazer academia 3 vezes por semana. Não precisa ser academia, gente. Vai fazer uma atividade física que você gosta, um exercício que você gosta, vai fazer dança, natação, hidroginástica, vai fazer qualquer coisa pro bem da sua saúde. Mas digamos que você tá lá, eu vou fazer natação 3 vezes por semana. Aí, bateu 2 vezes na semana e você tá ali quase cedendo a terceira, que é se você não cumpriu as 3 vezes, é inegociável que você vá no dia seguinte. Inegociável. É uma decisão pré-tomada. Fui na segunda, fui na terça, e aí eu não fui na quinta. Na sexta-feira você vai. Porque é uma decisão pré-tomada. Você precisa ir. E se eu não for? Aí você tem um sistema de segurança que você precisa gerar uma reação aversiva, que é, vou dar 50 reais pro meu sobrinho porque eu não fui. Então você gera uma penalização para poder gerar esse sistema aversivo com aquela situação que você normalmente cede. Entendeu? Entendeu isso? E, gente, basicamente é isso. Vocês viram, eu mostrei ferramenta na prática, estratégia na prática. A ideia não é ficar aqui falando de coisas aleatórias e, enfim, você precisa ter uma rotina. É só você se esforçar. É só você se organizar. Você sabe que não é. Você sabe que você tem dificuldade e que essa dificuldade não é só sua. Ela é uma dificuldade de todas as pessoas que têm TDAH. E quando você começa a entender isso, você começa a entender que você precisa de método, você precisa de ferramentas, você precisa de ajuda, porque não vai resolver sozinho. Se até agora não resolveu, não vai resolver sozinho. Não é seu esforço que vai resolver, por mais que as pessoas falem que você precisa se esforçar, você precisa se organizar. Anota. Não é isso, não se trata disso. Você vai anotar e você vai esquecer que você anotou. Você vai botar num post-it e você vai esquecer do post-it. Você precisa ter alguém te explicando como é que funciona. Hoje foi uma aula que eu explico uma parte de como funciona para você ter uma rotina que funciona. Para você ter essa sensação de que você consegue cumprir as etapas, de que você consegue executar, que você consegue se direcionar lá para aquele objetivo, para o seu plano, porque você entendeu qual é a estrutura que vai te conduzir até lá.
e que rotina... Olha aqui, ei, tá comigo ainda? Rotina é fator de proteção da sua saúde mental. Sem rotina, você vive o caos da ansiedade, o caos do estresse, o looping mental eterno que te desgasta, que te causa frustração, que te causa o senso de que a sua vida não anda, que causa a sensação de que você é um talento desperdiçado, de que como pode só eu ter essas dificuldades? Tudo isso porque você não tem uma rotina construída, porque rotina é fator de proteção da sua saúde mental, para não ficar o looping de ideias, de pensamentos, de desejos, de tarefas, de pendências viajando na sua cabeça, tá? Joia? Quero agradecer a sua presença aqui nessa aula, ok? Nos vemos na próxima aula e tchau, tchau.